meninos, tudo bem? Então vamos lá? Vamos discutir então, com relação aos números racionais, algumas ideias importantes, que no caso são o significado de frações equivalentes, né, e como representar uma fração através de desenhos. Por exemplo, vamos discutir então o conceito de fração. Então olha só, uma fração, nós vamos escrever da seguinte forma: A dividido por B, onde o meu A ele é chamado de numerador. E o meu B ele é chamado de denominador. E aí algo muito importante, gente, ó, sempre se lembrem, denominador diferente de zero. Tá? O denominador sempre é diferente de zero. Então, como é que eu posso representar frações? Vamos pensar aqui da seguinte maneira. Imaginem que eu tenho aqui ó, uma barra de chocolate. Olha só que beleza. Eu tenho aqui uma barra de chocolate. E eu vou dividir essa barra de chocolate em algumas partezinhas. Vamos lá. Eu dividi essa barra de chocolate em quantas partes, pessoal? Olha só, vamos contar? Aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? Imagine o seguinte, eu parti essa barra de chocolate e vou consumir aqui, ó, uma parte dela. Então, eu estou pegando uma parte de um total de 6. Então, o que está destacado aqui nessa situação é exatamente o quê? Uma parte de um total de 6 partes. Tudo bem? Difícil de representar isso, gente? O que vocês me dizem? Vocês acham isso complicado? Como é que é esse processo? Tá bom? Agora, imagine aqui a seguinte situação. Eu vou pegar essa mesma figura, olha só que interessante. Deixa eu copiar essa figura aqui. Vamos copiar essa figura. E vamos repetir ela aqui embaixo, ó. E aí, nessas partes que já foram divididas, eu vou dividir novamente cada uma delas ao meio. Olha só. Vamos dividir aqui, ó, cada uma delas. Considerando que eu estou dividindo no mesmo tamanho, tá, gente? Deixa eu até apagar aqui. Ó, considerando que eu estou fazendo a divisão aqui exatamente na metade, tá bom? Não vamos esquecer desse detalhe. Então, metade. Então, metade. Quase, né? Metade, metade, metade. Pronto. Agora, meu objeto ele foi dividido em quantas partes? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E quantas dessas partes estão coloridas? São 2 partes de um total de 12. Pessoal, a pergunta é, essas duas frações, 1 sobre 6 e 2 sobre 12, são diferentes? E aí, essas frações são diferentes? O que vocês acham? Olha bem para o desenho, tá? Nós temos o desenho aqui, ó. Então, vamos pegar o desenho e vamos projetá-lo lá em cima. Olha só. Vocês concordam que representa a mesma coisa? Então, quer dizer que essas frações, elas são diferentes? A resposta é não. Essas frações, elas não são diferentes. Elas representam o mesmo resultado, tá? Eu quero que vocês tenham isso em mente. Essas duas frações, elas representam o mesmo resultado. Mas, professor, então isso significa que eu posso escrever o meu número como sendo 1/6 ou 2 sobre 12? Sim, posso escrever como sendo 1/6 ou 2 sobre 12. Então, existem frações que são equivalentes. O que significam ser equivalentes? Significam que elas representam o mesmo número. E como é que eu posso conseguir essas frações equivalentes? Bom,
eu vou pegar uma fração qualquer. Vamos pegar aqui a fração 7 sobre 3. Aí o que você vai fazer? Você vai escolher um número. Olha só, eu vou escolher primeiro o número 3, depois eu vou escolher o número 4, depois o número 8. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa fração 7 terços por 3. Eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador. Então, 7 vezes 3 dá 21. E 3 vezes 3 dá 9. Tá vendo que eu multipliquei tanto o numerador quanto o denominador? Isso daqui é a mesma coisa. Olha só, daqui para cá, eu multipliquei por 3. Tá, agora eu vou multiplicar por 4. 7 vezes 4 dá quanto, gente? 7 vezes 4 dá 28. E 3 vezes 4 dá quanto? 12. Então, daqui para cá, eu multipliquei por 12. Opa, por 12 não, perdão, né? Por 4. Agora vamos multiplicar por 8. 7 vezes 8 dá 56. E 3 vezes 8 dá 24. Ou seja, daqui para cá, eu multipliquei por 8. Então, eu encontrei frações equivalentes que representam o mesmo resultado. Mas, professor, como é que eu vou saber que frações são equivalentes? Gente, para você identificar frações equivalentes, o que você vai fazer? Você vai simplificar essa fração. Por exemplo, vamos pegar ali a fração 28 sobre 12. Olha só, 28 sobre 12. E a fração 56 sobre 24. O nosso objetivo é verificar se essas duas frações são equivalentes. Como é que eu faço para verificar se essas frações são equivalentes? Eu vou simplificar. Vou simplificar. O que é simplificar? Dividir tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número. Neste caso aqui, eu sei que o 28 é divisível por 4. Eu sei que o 12 também é divisível por 4. Então, eu vou dividir por 4, tanto o numerador quanto o denominador. Aqui eu vou encontrar 28 dividido por 4, 7. E 12 dividido por 4, 3. Pronto. Aqui eu vou fazer o quê? Vou dividir o 56 e o 24 por 8, porque eu sei que ambos são divisíveis por 8. 56 dividido por 8 deu 7. E 24 dividido por 8 dá 3. Ou seja, a fração que eu encontrei aqui é a mesma, tá vendo? A fração irredutível. Então, para verificar se duas frações são equivalentes, basta fazer o quê? Encontrar a fração irredutível. Se eu encontro a fração irredutível e elas representam o mesmo resultado, igual aqui, ó, o valor, desculpem, o valor era o mesmo, ó, o valor é o mesmo. 7 terços, 7 terços. Tudo bem? Então, essas duas frações aqui, ó, elas são equivalentes, elas representam o mesmo resultado. Pessoal, difícil encontrar fração equivalente ou representar uma fração quando você tem um desenho? Acho que tranquilo, né? Então tá bom. Espero que vocês consigam desenvolver a atividade com muita tranquilidade. Caso tenha alguma dúvida, é só mandar uma perguntinha, tá bom? Então, até a próxima aula.